Bom, pessoal, primeiramente eu quero dizer o seguinte, eu não tenho feito vídeo mais assim presencial porque fui assaltado, roubaram minha câmera e fazer vídeo no celular não fica tão bom. Mas eu tento improvisar aqui só para estar expressando o que eu tenho para dizer. Bom, desse jogo aí, o primeiro tempo a gente não tem que falar nada porque não existiu, né? Do segundo tempo, o Fluminense até que jogou bem, podemos dizer assim, né? Fez o primeiro gol, estava controlando bem o jogo e nos deu assim aquela sensação de que poderíamos até ganhar. Mas não foi isso que aconteceu, infelizmente, né? Canóbio fez lá o primeiro gol e a gente gostou muito, apesar dele não estar jogando bem. Mas no primeiro gol deles, ele poderia ter feito aquela falta ali, né? Matar aquela jogada, porque foi ele que disputou ali com o lateral do Atlético, não fez a falta, não parou a jogada. E é isso que eu entendo que o Renato diz como malandragem. E tomamos a virada, conseguimos empatar, vimos, né, achamos que pelo menos o empate a gente ia conseguir. E no final, de novo, demos a mesma bobeira de não ficarmos ligados ali. Enfim, infelizmente foi isso que aconteceu, mas hoje a gente não pode dizer que o time foi uma tragédia como a gente viu aí em jogos anteriores. Enfim, faz parte do futebol, a gente fica chateado, mas a gente não tem o que fazer, né? Tomar gol de bobeira no final é uma coisa que machuca muito, parece até, como eu disse numa outra postagem que eu fiz, parece coisa de macumba, não é possível. É, a maldição do gramado sintético, né? Enfim, vamos então escutar aqui o que o Renato tem para dizer, que eu concordo com ele que no final das contas o que faltou pra gente nesse jogo foi aquela malandragem no futebol. Antes de passarmos a palavra aqui pro Renato, só duas coisas. No futebol, os antigos como eu dizem: final de jogo, você tá ganhando ou tá empatando? Fura a bola, meu filho, acabou o jogo, não tem mais jogo. E outra coisa, a questão daquela declaração do Thiago Silva que tá faltando caráter, né? Alguma coisa assim que ele disse, isso tem que ser apurado, porque eu penso que isso é grave, né? O capitão da equipe, um cara como o Thiago Silva, dizer que tá faltando caráter, a gente tem que saber o que ele quis dizer com isso, isso é muito grave. Boa noite, gente. Vamos dar início à entrevista do técnico Renato. Boa noite, Renato. Gabriel Amaral, aqui do Jornal da Capital 1902. A impressão que dá quando a gente ouviu uma entrevista do Thiago Silva, não sei se você já chegou a ouvir a entrevista que ele deu no pós-jogo ali, ele chega a falar, até para tomar cuidado para citar certinho, que o time que quer brigar na parte de cima, brigar por título, não pode tomar tanto gol assim, não pode tomar gol em sequência de escanteio. E a gente sabe que o Fluminense gastou quase 200 milhões de reais nessa última janela. Foi um valor, assim, astronômico para as condições do clube. E a impressão que a gente tem, olhando a sua escalação hoje com 3 volantes, é que quando você quer defender um pouco melhor, o time fica sem poder ofensivo. E aí quando você escala o time para atacar um pouco melhor, o time fica sem poder defensivo. Isso é um problema de falta de elenco, e se é um problema de falta de elenco é porque o Fluminense contratou errado, ou porque quem o Fluminense contratou até estava certo, mas não está rendendo agora dentro de campo. Boa noite. Boa noite. Bom, quanto ao elenco, não vou evitar comentar porque quando cheguei o elenco todo estava aí. Eu acho que o clube sempre tenta contratar, às vezes vai acertar, às vezes vai errar, faz parte. O Lima hoje era um jogador que queria jogar, tanto é que não viajou para a Bolívia porque ele ia jogar. Infelizmente na sexta-feira ele sentiu uma lesão, grau 1, estava fora. O senhor Renato, na grama sintética, sem o perigo, colocado para jogar. Mas acho que dentro disso tudo, eu concordo com algumas coisas. Faltou um pouquinho de malandragem para o nosso time, é porque a gente saiu na frente, tomamos o gol de empate e a virada no nosso melhor momento na partida. Chegamos ao empate e depois, faltando uns 2 minutos para terminar o jogo, nós tomamos um gol de bola parada.
Ele treina bastante, a gente conversa, faz parte. A gente sempre procura evitar isso. Mas também não posso deixar de destacar, principalmente, o primeiro tempo não foi bom, tanto para o Fluminense como para o Atlético. Aqui também não foi bom, o segundo tempo foi pegado, foi um grande segundo tempo de ambas as partes. Mas pelo que o Fluminense produziu, acho que nós merecíamos inclusive a vitória. Então, infelizmente, nós tomamos os gols num momento ruim da partida, onde nós estávamos melhor. Faz parte. A gente treina, a gente procura evitar sempre. Também enfrentamos uma grande equipe, tem grandes jogadores, tem um clube forte, tem dinheiro. E hoje em dia no Campeonato Brasileiro, o clube que tem dinheiro faz a diferença sim. Boa noite para você, Renato. Edivaldo Miranda, da Litoral News. Você citou a malandragem. Foi uma coisa que faltou. Fala um pouquinho mais alto, por favor. Vamos lá, repetir de novo. Eu estava entendendo, mas fala mais alto. Tranquilo. Você citou a malandragem, que é uma coisa que faltou para o Fluminense, na tua visão, para conseguir essa vitória, acabou sendo derrotado. Você cita algumas falhas defensivas. O que mais você citaria que faltou para o Fluminense sair daqui com o melhor resultado para levar para o Rio de Janeiro? Por favor. Não, mas quando eu falo na malandragem, eu falo na pior das hipóteses, o jogo estava 2-2. Estava faltando 2, 3 minutos para terminar o jogo. Eu sempre falo para eles, no final do jogo a bola não pode nem chegar para lá da nossa área. E o Atlético teve 2, 3 escanteios seguidos. Foi no momento que eu ia queimar a última substituição para colocar um zagueiro, porque sabia que no final do jogo o Atlético iria colocar a bola na área. Mas infelizmente nesse tempo aí a gente tomou o terceiro gol. Então a malandragem que eu falo no vídeo, no dia a dia, eu passo para eles. No final do jogo não pode a bola chegar nem próximo da nossa área. Então, infelizmente a bola chegou, tiveram 2, 3 escanteios, tivemos uma falha na marcação e infelizmente nós tomamos o terceiro gol. Renato, boa noite. Cláudio Rezende aqui da Rádio Tatiaia. Você me pareceu que, pela sua experiência, o Arena MRV hoje era uma reinauguração do estádio, o torcedor animado, a grama diferente, sintética. O Atlético, durante o jogo, poderia se desgastar até com a questão da torcida pegando o pé do time. E começou isso a acontecer quando saiu o gol de empate do Rubens. Aquele momento ali foi um momento crucial do jogo, Renato. A mudança de chave. Sim. O que eu falei pro teu colega, no nosso melhor momento do jogo e no pior momento do adversário, nós somos o gol. E aí isso dá confiança para o adversário. E logo em seguida eles conseguiram o segundo gol. E aí é lógico, o torcedor que está contra, o torcedor ele quer ver o time dele vencendo sempre. Aí o torcedor que estava contra voltou a incentivar, a ficar a favor. E aí o Atlético cresceu, mesmo assim nós achamos o gol de empate. E aí o que eu falo, aí a torcida voltou a pegar no pé do jogador do Atlético, é uma coisa normal no futebol. E aí, infelizmente, é aquilo que eu falo, a bola não pode nem chegar próximo da nossa área no final do jogo. E aí do escanteio nós tomamos um gol de bola parada. Renato, João Vitor aqui, ó, da JTV. Renato, o Fluminense conseguiu segurar bem o Atlético até os minutos finais, apesar de, por exemplo, não ter cobrado nenhum escanteio da partida. Eu sinto talvez até uma dificuldade ofensiva por parte do Fluminense. O que faltou para o Fluminense segurar e pelo menos levar o ponto para o Rio de Janeiro, dentro dessa realidade que o primeiro gol do Fluminense saiu até de um erro da zaga do Galo e sem muita criatividade ofensiva? Obrigado. Mas as falhas, elas são normais no futebol, né? A gente treina porque não acontece, mas aí você falou que o time do Atlético tomou um gol falha, nós também falhamos. A gente treina, a gente conversa, a gente corrige, para que a gente tenha o menos erros possíveis, para que a gente não tome gols. Mas infelizmente, nós falhamos, nós tomamos os gols. Mas na pior das hipóteses, pelo que o Fluminense produziu hoje, acho que pelo menos um ponto estava bom para a gente, pelo que a gente fez no segundo tempo. E aquilo que eu falei, o último gol de cabeça, faltando 1 ou 2 minutos, a bola não pode nem chegar próximo da nossa área. Chegou e toda bola que chega na área é perigo de gol. E infelizmente nós tomamos o terceiro. Renato, Thiago de Araújo, boa noite. Thiago de Araújo do canal Resende, primeira, e do canal Thiago de Araújo. Queria saber, com a ausência agora do Cano, vai ficar fora aí praticamente 2 meses, se você e a diretoria conversaram sobre a contratação de um novo atacante. Obrigado. Eu tenho conversado bastante com o presidente, trocado ideias com ele, com o Paulo. A gente troca
empresa. É lógico que a gente pensa assim em contratar, mas vai contratar só daqui a um mês. Só daqui a um mês que abre a janela. Hoje em dia é difícil encontrar jogadores. E no momento que você encontra o jogador, ele custa muito caro. E aí o clube sente um pouquinho no bolso, fica um pouco difícil. Mas a gente está atento, a gente está olhando, a gente está vendo os jogadores, trocando ideias. E ali na frente, se puder, se a diretoria puder me dar, qualquer jogador que possa chegar para nos ajudar, ele será bem-vindo. Último aqui para encerrar, Renato. Renato, boa noite. Igor Assunção, da Rádio 98 FM. Você esteve aqui na Arena MRV com o Grêmio no passado, na época que o gramado da Arena estava muito castigado, o Atlético sendo muito criticado por conta do gramado. Você teve uma declaração essa semana a respeito do gramado sintético. O que é pior para o jogo? Um gramado natural ruim ou um gramado sintético, na sua opinião? Não ruim, talvez, com as homologações da FIFA, como tem aqui agora na Arena MRV? As duas coisas. No campo. Porque lá são as estrelas, que são os jogadores. Os clubes investem bastante nos jogadores caros para botar eles no campo ruim. Aí para poupar, não ficar colocando nova grama para cuidar do campo, aí eles colocam grama sintética. Para quê? Para ganhar dinheiro com shows. Não tem nada a ver com isso, só estou dando minha opinião como um ex-jogador. Só que as pessoas que fazem isso nunca jogaram futebol, aqui eu falo. Elas não sabem o quanto que elas estão prejudicando o clube delas. Porque daqui a pouco um clube grande vai contratar jogadores ou jogador caríssimo e a gente torce que não aconteça isso e daqui a pouco um jogador desse vai torcer um joelho, vai torcer um tornozelo, um tendão. E aí quem perde com tudo isso? Então, quando as pessoas colocam grama sintética, tem que botar na balança. A pergunta que você tem que fazer para as pessoas que colocam grama sintética é: por que estão colocando grama sintética? A nossa grama era muito ruim no passado, melhorou. Não melhorou, piorou. Se você for fazer uma pesquisa entre os jogadores, eu, pelo menos, eu prefiro jogar num campo ruim do que num campo sintético. O campo sintético ele é ruim em todos os sentidos para o jogador de futebol. Em todos. Mas eu não tenho o poder da caneta, eu não sou presidente dos clubes, entendeu? Eu dou a minha opinião sobre a grama sintética. E eu já falei para os jogadores, enquanto eles vão começarem a gritar que eu digo no bom sentido, criticar a grama sintética, infelizmente, nós vamos ter todo ano mais grama sintética e muito mais lesões. Até alguém se dar conta de que, olha, fizemos besteira, colocamos a grama sintética, ganhamos de um lado, mas o futebol que todo mundo cobra piorou. Piorou porque só quem jogou futebol e joga futebol sabe o quanto a grama sintética é ruim para o futebol. Ok, Renato.